Olá, meus amigos do canal! Olha eu aqui novamente para mais uma investigação sobrenatural. Tá eu e meu câmera Theo. Opa, beleza, meus amigos? Primeiramente, vamos agradecer a Deus, né, pela oportunidade de estar aqui agora fazendo nosso trabalho. Agradecer ao nosso anjo que nos auxilia e agradecer a nossa mentora Maria e agradecer a vocês que são a nossa força e a nossa fortaleza aqui no canal. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Meus amigos, hoje nós estamos aqui numa casa para fazer uma investigação, né, a pedido aí de um rapaz que perdeu o pai e ele hoje é casado, tem família, né, mas ele tem assim um sentimento do que realmente o pai dele faleceu. Ele falou que às vezes acredita no sobrenatural, às vezes ele acredita em simpatia. Ele falou, não sei se isso é uma simpatia, o que é isso. Hoje eu fico assim, sem saber o que aconteceu com meu pai. Ele falou assim que o pai dele tinha 5 filhos, 5 irmãos, né? Ele é um dos irmãos. E o pai dele separou da mãe dele, né? Quando eles eram jovens ainda. E morava sozinho aqui nessa casa. Ficou morando sozinho aqui nessa casa. Eles tinham uma casa alugada, né? E essa casa alugada ficou para eles, né? A mulher separou dele, foi embora lá para casa dessa casa, ele deu essa casa para ela e os filhos. E ele ficou morando sozinho aqui. Gente, escutar barulho, nós estamos dentro da cidade. Não tem como fazer investigação dentro da cidade sem escutar barulho. Por mais que eu tô com o microfone, vocês vão ouvir barulho, tá? Theo tenta baixar um pouco, porque assim, se tem música, dá problema no canal, né? Mas eu tenho que fazer investigação, não posso ir embora daqui, né? A gente veio tão longe, temos que fazer. Não sabia que ia ter barulho aqui, nem imaginava, né? Então, a gente não foi avisado disso. E o pai dele, disse que chegou, até contou para um dos filhos, que chegou em casa, chegou do serviço, né? Encontrou debaixo da porta uma carta com o nome dele, mas não tinha remetente. E ele ficou assim cismado e foi ler a carta. Era uma carta de folha de caderno, desse caderno grande. Não é caderninho pequeno, não, é caderno grande. Inteira de oração. E essa pessoa falou que isso era uma simpatia, né? Para ficar rico, para prosperar. E que ele teria que pegar essa carta e escrever 13 cartas dessa e deixar debaixo da porta da casa de pessoas, porque se ele não fizesse isso, ou ele, né, ou um da família dele ia falecer. Ele teria que cumprir dentro de 3 dias essas 13 cartas, ele teria que escrever à mão, né, as 13 cartas para enviar. E ele ficou pensativo com aquilo, acreditava ou não acreditava, né? O filho dele veio em casa, ele olhou a carta e falou, olha a carta que eu recebi. E ele falou, estava na carta ainda que não é para mostrar para ninguém, ele acabou mostrando para o filho dele. Ele falou assim, nem tá falando que não mostrar para ninguém. Aí o filho dele falou, nossa pai, o que será que significa isso? Quem escreveu isso? Mas não acredita nisso não. Aí diz ele que dormiu tão impressionado com aquilo, né? Falou pro filho, mãe, seu dia. Ele foi até o filho dele e falou assim, eu dormi impressionado com isso, sonhando com essa carta. Eu que tenho que escrever a carta, eu tenho só mais 2 dias para escrever essas 13 cartas. E sei lá para quem que eu tenho que deixar na porta da casa da pessoa, que nem deixaram na minha casa essa carta. E eu não sei o que fazer, se eu faço ou não faço. E o filho dele falou assim, pai, não se importa com isso não, né? Mas ele veio embora, acho que ficou pensativo, porque falou que ia morrer ou ele ou um dos filhos dele, que ia falecer. E aí, eu acho que ele ficou muito impressionado com isso, e ele escreveu 5 cartas. Mas depois ele escreveu numa folha assim, eu não vou dar conta de escrever todas as cartas, e nem vou conseguir fazer isso tudo a tempo. E o filho dele demorou uns 3 dias para vir, daí na casa dele chegou aqui, daí perguntou para os vizinhos, né, se tinha visto o pai dele, ele falou assim, olha, tem aí quase 3 dias que a gente não vê seu pai.
Não sei se ele saiu, se ele viajou. Ele falou, não, o pai não faz isso, né? Aí ele veio até a porta, né? A porta estava trancada por dentro. Aí ele falou, estranho, né? Porque a porta é trancada por dentro. Aí eles ficou assim, porque não viu ele sair e não viu ele chegar. Aí ele resolveu arrombar a porta para poder ver se o pai dele estava aqui. Chegou aqui, o pai dele estava caído aqui, nesse quarto, sem vida. Estava bem no quarto aqui, caído sem vida. Em cima da mesa, lá na cozinha, tava as cartas. Ele tinha escrevido 5 cartas, copiado aquelas 5 cartas, que era uma oração, que depois dele ler a oração, ele tinha esse compromisso. Ele ia esquecer isso, mas parece que ele ficou impressionado, com medo de algum, né, da família falecer, e foi constatado que ele infartou. Então, agora o filho dele fica, como eles falam que a casa ficou assombrada, e nem venderam a casa. A casa aqui continua sendo dele, e não venderam a casa. Porque ele falou, ninguém quer, né? Acabou ficando isolada, e fala que aparece, diz que até andarilho, né? Já dormiu aqui, tava cheio de colocar o pano na janela para dormir aqui, mas parece que não ficou, não. Porque os vizinhos falaram assim, você tem que dar um jeito naquela casa, porque fica entrando andarilho lá. Só que eles não ficam, eles saem de lá gritando. Assim, várias vezes já gritando e saem, e larga lá no chão o colchão que eles levam, as coisas. Então não era melhor demolir a casa? Aí ele falou que ele vai demolir a casa agora para vender o terreno, que vai ficar melhor para ele vender o terreno. E aí quando eu falei para ele que eu conseguia vir, ele falou, então vai dar tempo de você ir lá na casa, porque eu ia demolir a casa. Se você puder ir lá e oferecer ajuda, se não é o espírito do meu pai, tem outro espírito lá, e talvez seja esse espírito maligno que acabou com a vida do meu pai, alguma coisa aconteceu ali. Por essas cartas estarem, ele escreveu 5, escreveu num papel que ele não ia dar conta, e não terminou as cartas, e ele fala, será que eu não acreditava em simpatia, era uma simpatia, aquilo ali meu pai não conseguiu, e aí ele ou um da família, né? Então, não sei se ele ficou com medo de um da família acontecer com algum da família e tentou fazer, não conseguiu. Na verdade, gente, a gente não sabe. Eu já vi essas mensagens, eu acho que quem está assistindo aqui já viu. Você vai escutar uma mensagem e no final a pessoa fala, ou você passa essa mensagem para mais tantas pessoas, ou vai acontecer algo com você. Vocês já viram essas mensagens, né? E antigamente o povo fazia isso também, mas era em cartas, né? Você tinha que passar para frente aquela oração. Então, Não podia quebrar corrente, né? não podia quebrar corrente. Estava lá que não podia quebrar corrente, senão, ali era uma coisa boa que acontecer com ele, mas se ele não fizesse, ia acontecer tudo isso. Parece que é uma pressão, né, que é feita na pessoa. Graças a Deus nunca recebi uma carta dessa, e quando eu vejo na internet assim também, que eu vejo que é coisa que não dá pra mim, eu já paro na hora e passo pra frente, porque assim, essas coisas, as pessoas, é como se fosse forçado, né? Eu não sei o que é isso, eu não sei explicar pra vocês, na verdade eu não conheço e não sei como funciona isso, já vi falar, já vi na internet passando, mas não sei, se vocês souberem, vocês falam pra mim. Porque, na verdade, eu estou aqui para fazer essa investigação e descobrir se o espírito do pai dele está aqui, entrar em contato e oferecer ajuda, que esse é nosso trabalho, né? Então, a gente vai passar o K2 dando presença, a gente já vai aí ajudar o espírito, né? Vamos ligar o K2. Se você é novo no canal, ainda não é inscrito e quiser fazer parte da nossa família e se inscreva, ative o sininho para novas notificações, me segue no Instagram, vou deixar o link na descrição e vou deixar o link do Marcelo Sobrenatural também na descrição, é meu canal secundário junto com meu filho, e nós agradecemos de todo o coração vocês que nos ajudam aqui no canal. Que Deus abençoe, que Deus dê vida, saúde, paz, prosperidade, união, felicidade, e que Deus transforme tudo em bênção na vida de vocês, porque vocês são anjos na nossa vida. E o K2, eu liguei, dá uma olhada. Tinha dado sinal. Então, deu sinal na hora que eu liguei, gente. E agora não tá dando sinal mais. Ó,
Deu sinal de novo. Deu sinal de novo. Então, se já tá dando sinal, ó, deixa eu pegar um pontinho aqui pra vocês verem. Ó, deu sinal de novo. Então, se já deu sinal, né, gente? Vamos fazer logo o Spirit Box, não é mesmo? Vou pegar os aparelhos, amor? Vou pegar os aparelhos e já começa. Com toda licença, com todo respeito, estou aqui para investigar e ajudar. O espírito que tocou no K2 quer a nossa ajuda? Sim. Guardião. Você pode dizer seu nome para nós? Meu nome é Rose, estou junto com meu esposo Theo, estamos com o anjo mentor aqui para lhe ajudar. Você pode dizer seu nome para nós? Nossa, amor, tá alta a música. Dentro da cidade não é fácil, gente. Não sei se a gente vai conseguir postar esse vídeo, viu? Jailson. Foi o que eu entendi. É isso mesmo? Então. E você é o homem que faleceu aqui, Jailson, nessa casa? Então é você mesmo. Jailson, você que recebeu uma carta dizendo que você tinha que passar essa carta para mais 13 pessoas dentro de 3 dias e você não conseguiu e acabou falecendo? Isso. Sinto muito, muito mesmo, tá? Você acha que você faleceu? Você sabe do que você faleceu? Porque os médicos dizem que foi infarto. Desespero. Desespero quer dizer que você ficou desesperado. Será que foi isso, então, que causou o seu infarto? Você ficou muito desesperado porque não estava conseguindo escrever as cartas? Você deixou as cartas em cima da mesa que você estava escrevendo e disse que não ia conseguir. Nesse momento que você disse que não ia conseguir, você já estava passando mal? Tava. Ah, você já estava passando mal. Por isso que você escreveu que você não ia conseguir. Meu Deus. E você, fala para mim, Jailson, se você tem certeza que foi por causa dessas cartas que você não escreveu, que era uma simpatia, que você tinha que passar essa carta para as pessoas, para mais 13 pessoas. Você acha que foi por isso mesmo? O motivo por isso que você faleceu? Não sei. Na verdade, você não sabe se foi por causa disso. Eu gostaria muito de saber, sabe, Jailson, porque saber se isso funciona mesmo, se as pessoas falam isso, se isso é verdade. Mas você disse que não sabe se foi isso. Tenho essa curiosidade, eu acho que os meus inscritos também vão ficar querendo entender, né? Olha, eu vou fazer uma pergunta para minha mentora. Estou aqui indecisa se eu vou fazer a pergunta ou não. E também preocupada com o barulho, gente. Infelizmente, não sei se nós vamos conseguir postar esse vídeo.
Nós vamos fazer porque é o nosso trabalho, mesmo que a gente não consegue postar. Se tiver muita música, essas coisas, a gente não consegue, e o Theo vai tentar e ver se não pega aqui no meu microfone, né, amor? Se não pegar e ficar bem baixinho, aí dá para postar, senão a gente não vai conseguir. Mas eu preciso muito, muito perguntar para minha mentora. É importante isso, mentora. Mas se a mentora disser que eu estou errada, pode falar. Filha, você está errada. Eu não vou perguntar mais. Mas olha, mentora, fala para nós, para que a gente pudesse saber se isso é verdade. Se essa carta que deixaram para ele, se foi este o motivo que ele faleceu, e se isso existe, essa simpatia, que se não passar para frente a pessoa falece, isso é verdade, mentora? Não, filha. Ai, nossa mentora. Ai, desculpa, gente, fico emocionada, né, quando eu ouço a voz dela. Não é. Então, como você estava desesperado, Jailson, e você tinha já algum problema de coração, alguma coisa assim, que pudesse te deixar em desespero e você infartou? Sim. Isso eu queria entender. Quando a gente investiga, gente, não é só por curiosidade, mas temos que entender o que aconteceu. Eu fiquei feliz de saber isso. Então, essas coisas que mandam na internet, que se você não passar para tantas pessoas, vai acontecer isso e isso com você na sua casa. Isso não é verdade. Deus não vai fazer isso com ninguém porque você pegou aquela mensagem e não passou para outra pessoa. Nós temos que passar de livre e espontânea vontade para a pessoa, tá? Quando você manda uma mensagem bonita, quando eu sinto vontade de falar para vocês de Deus, que Deus existe, que Deus é maravilhoso, né? Que Deus pode mudar a sua vida, é porque eu estou aqui em livre e espontânea vontade, falando do nosso Deus, do nosso grandioso Deus. Ai, como eu amo meu Deus. Jesus Cristo, Filho de Deus Pai Todo-Poderoso, né? Que Ele mandou aqui na terra para nos salvar. O único Filho dele para nos salvar. Deus é maravilhoso, né? Então eu falo de livre e espontânea vontade, mas jamais ameaçar alguém que vai fazer isso e isso se ele não fizer. Então a gente sabe agora que isso não existe, tá? Eu creio que o Jailson, você ficou apavorado, você tinha medo de falecer? Não. E por que você ficou assim, apavorado? Não sabia se era verdade, era mentira, resolveu escrever, não deu conta, ficou, né? O que te levou a isso? Filhos. Ah, você tinha medo de acontecer qualquer coisa com seus filhos. Minha nossa, tá vendo? Esse negócio aí, ó, tá vendo? Acabou deixando ele apavorado, ele veio a falecer e não era isso. Então, eu acho que um negócio desse não é para fazer o bem para a pessoa, né? Não é para fazer o bem. Agora, quando é livre, espontânea vontade, vamos fazer aqui uma corrente de oração, a pessoa aceita. Eu chamo o Theo, o Marcelo, a minha filha, a minha vizinha, o meu amigo e falo, vamos fazer uma corrente de oração? Eu falo para vocês, gente, ó, vamos fazer uma corrente de oração? Eu sei que vocês fazem corrente de oração para nós, senão nós não estaríamos aqui de pé, né? Deus, Ele cuida de nós. Deus não pode nem piscar os olhos. Se Ele piscar os olhos sem olhar para nós, eu acho que o que a gente anda passando não é fácil, né? Então Ele está ali, ó, atento sobre nós e ouvindo as orações de vocês. Então é livre e espontânea vontade, não por pressão, né? Isso não é certo. E eu fiquei aliviada de saber disso, né? Agradecida à nossa mentora, né? Que tirou essa dúvida. Eu vou ajudar você, o Jailson, porque você disse que quer ajuda e você não quer mais ficar aqui nesse plano, porque esse plano aqui já não pertence mais a você, né? Você sofre aqui.
Eu sinto muito por isso, né? Por você estar aqui sofrendo. Por algum motivo você ficou aqui sofrendo, né? Alguma coisa aconteceu que não deu certo. Alguma coisa você fez que você acabou ficando aqui. Eu sinto muito, tá? Eu não vou perguntar o quê, porque o filho pediu para não. Isso aí não importa para ele. Se meu pai estiver lá, não quero saber porque que meu pai ficou lá. Falou bem assim para mim. Eu não quero saber o motivo porque meu pai ficou. Eu só quero que você ajude ele e entender se foi por causa dessa carta, né? A gente sabe que não. E você perdoa alguém que te fez algum mal? Que bom. E também pedir perdão. Isso, para Deus. Ai, fico muito alegre. E se arrepender de algo que você fez, que você achou que era errado, algum motivo porque você ficou aqui, você se arrepende? Que bom. Vou deixar uma água e uma vela para você. A água significa a pureza que sacia a nossa sede e a vela é luz para você que está na escuridão. Tá bom? Posso deixar? Então tá bom, a gente vai deixar, tá? Você consegue ver o anjo mentor ao nosso lado, que está aqui ao nosso lado? E são eles que vão encaminhar você. Eu e o Theo vim para ajudar, só que eu e o Theo a gente não salva ninguém. Só quem pode salvar é Deus, que é digno de toda honra e de toda glória. Segue seu caminho, segue em paz, nós vamos pegar a água e a vela para você, tá bom? Segue seu caminho. Jailson. Meus amigos, agora a gente vai ajudar o Jailson. Ele estava aqui sofrendo, mas a gente tiramos uma dúvida que todos nós ficamos, tanto quando o filho dele contou para nós, quanto nós também, sabe? Assim, de ficar pensando nisso. E isso foi muito importante, acho que para todos nós, para vocês, né? E o importante agora é ajudar ele, tá bom? Vamos orar por ele? Eu, vocês e o Theo. E não esquece que nós amamos vocês, fiquem com Deus e vamos orar. Jailson, eu tenho presença de espírito aqui? Pedindo para a nossa mentora nos orientar se o Jailson conseguiu fazer a passagem. Sim. Agradecida ao nosso anjo, a nossa mentora, que Deus abençoe e que Deus abençoe vocês.